Gostaria de convidar o senhor ministro Gilberto Gil, o senhor governador Arnaldo Marques, também o professor Clodomir Monteiro, o doutor Jair Facundes, o senhor Chico Hipólito de Araújo, a deputada federal Perpétua Almeida, o deputado estadual líder da Assembleia Edvaldo Magalhães, presidente da Assembleia Legislativa, e o Zé Roberto da Silva Barbosa, representante da União do Vegetal, mestre central da 7ª região. Vivemos num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Portanto, também poderíamos dizer que vivemos no país das florestas tropicais. Mas talvez o melhor mesmo fôssemos dizer que ontem, como hoje, vivemos e temos o melhor das florestas em nós. E é essa consciência que boa parte do povo brasileiro ainda não tem. E infelizmente pode até ser que seja tarde para que tenha. Mas aqui na Amazônia ainda temos essa consciência, porque ela faz parte do nosso cotidiano. Aqui sabemos, vivemos na floresta. O que é o mesmo que dizer, viemos da floresta. É dela que tiramos nosso sustento e dos nossos filhos. É dela que aprendemos tudo que importa saber na vida. A essa grande floresta, em verdade, devemos tudo o que somos. Assim é o Acre, assim é a Amazônia mais profunda, aquela que fica além dos distritos industriais e das zonas francas. E foi aqui que nasceu essa nova religião, a milenar religião da floresta. Uma luz que nos foi revelada para nos curar e nos guiar em caminho seguro. E generosamente, como a própria floresta, aprendemos também a dispor dos dons dessa luz em benefício de todos que dela precisam. Por isso hoje, o camarampe, o daime, o vegetal, a ayahuasca, ou como quer que lhe chamemos, está no mundo inteiro como uma luz que ensina a paz e o amor entre os homens e para com Deus. Agora, é preciso falar a verdade. Somos um povo da floresta. Acreditamos na luz que emerge de nossas matas e a reconhecemos, não como signo do atraso, como querem alguns, mas como símbolo da conquista de um novo marco civilizatório, do Brasil para o mundo. Por isso, também precisamos ser reconhecidos. E é importante que o povo brasileiro saiba disso, porque ainda há tempo. Tempo de amar a floresta, tempo de amar a luz que dela nos vem. O documento que agora será entregue ao ministro foi elaborado a muitas mãos. Eu devo consignar os esforços da deputada Perpétua Almeida na reunião de todos esses centros, numa atitude inédita de conseguirmos afinar todas as linguagens, toda a diversidade que existe dentre essas doutrinas em prol de um objetivo comum, que é solicitar esse reconhecimento por parte do povo brasileiro através do Ministério da Cultura. O documento que está sendo assinado pelos troncos fundadores principais da doutrina do Daime diz o seguinte: a ayahuasca é um termo de origem quechua, que significa vinho das almas, e é utilizado para designar o chá feito pela cocção de duas plantas originárias da floresta amazônica, o cipó jagube ou mariri e as folhas da rainha ou chacrona. Esse chá serviu como base para o estabelecimento de diferentes tradições espirituais por comunidades indígenas em uma vasta região que compreende diversos países amazônicos: Brasil, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, etc. Tradições mágico-culturais que se consolidaram na grande floresta amazônica durante os últimos 2000 anos, pelo menos, e exerceram influências importantes, inclusive sobre sociedades complexas da região andina, como a civilização Inca, por exemplo. Mais recentemente,
Nos primeiros anos do século XX, na Amazônia Ocidental, atuais estados do Acre e de Rondônia, na fronteira com o Peru e com a Bolívia, a formação da sociedade extrativista da borracha, que é exemplo dos povos indígenas amazônicos, tinha como marca fundamental uma enorme multiplicidade étnica e cultural, estabeleceu as condições necessárias para que a milenar tradição indígena da ayahuasca fosse assimilada por brasileiros e desse origem a uma nova configuração religiosa, cultural e social. Assim, Raimundo Irineu Serra e Daniel Pereira de Matos, ambos negros maranhenses, descendentes de escravos, fundaram entre 1910 e 1945 uma doutrina religiosa que rebatizou a ayahuasca com o nome de Daime. Algum tempo depois, na década de 60, o baiano José Gabriel da Costa formulou uma outra doutrina que passou a chamar a ayahuasca de vegetal. Porém, mais importante do que apenas designar novos nomes, a atuação destes três mestres fundadores, Irineu, Daniel e Gabriel, estabeleceu as bases doutrinárias de uma nova tradição religiosa, sincreticamente brasileira e tipicamente amazônica, que possibilitou a formação de comunidades organizadas em torno do ritual da ayahuasca e que passaram a ter importante papel político, social e cultural na própria formação da sociedade brasileira na Amazônia Ocidental. O conhecimento espiritual dessas doutrinas tem sido transmitido de geração a geração e mantido por diversas tradições culturais através de um sincretismo religioso caracteristicamente amazônico, o que implica numa relação essencialmente harmônica com a natureza e estabelece um sentimento de identidade e continuidade, garantindo assim o respeito à diversidade étnico-cultural e à criatividade humana. Com isso, as doutrinas do Daime vegetal, como estabelecidas por seus mestres fundadores, tornaram-se partes indissociáveis da sociedade brasileira, podendo assim receber o reconhecimento como patrimônio cultural de nosso país. Com base nas informações acima relacionadas, podemos afirmar que a utilização ritual da ayahuasca em doutrinas religiosas preenche os quesitos que a caracterizam como patrimônio imaterial, considerado como práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas que comunidades ou grupos reconhecem como parte integrante do seu patrimônio cultural. Em atenção aos ditames da Resolução número 1, de 3 de agosto de 2006, expedida pelo presidente do IPHAN, os representantes responsáveis pelas fundações culturais do Estado do Acre e do município de Rio Branco, a partir do diálogo com os centros que integram os três troncos fundadores das linhas contemporâneas das doutrinas ayahuasqueiras, solicitam ao senhor ministro da Cultura que, através do IPHAN, instaure o processo de reconhecimento do uso da ayahuasca em rituais religiosos como patrimônio imaterial da cultura brasileira. Rio Branco, 30 de abril de 2008. E subscrevem o documento como representantes desse movimento o senhor Daniel Santana de Queiroz, presidente da Fundação Elias Mansur, o senhor Marcos Vinícius Neves, diretor-presidente da Fundação Garibaldi Brasil, a senhora madrinha Peregrina Gomes Serra, do Centro de Iluminação Cristã Luz Universal, o senhor Francisco Hipólito de Araújo Neto, do Centro Espírita e Culto de Oração Casa de Jesus, Fonte de Luz, e o senhor José Roberto Barbosa, do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, o Dever. Agora, para complementar esse documento, gostaríamos de passar a palavra aos representantes dos troncos principais, os seguidores da ayahuasca nas suas várias vertentes,